a leitura e exposição da palavra do nosso Deus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 10, o versículo 11 e o 12. Marcos 4, do 10 ao 12. Seguindo assim a nossa série de exposição no livro de Marcos. Hoje vamos fazer a leitura de um texto que já lemos semana passada, mas nós não expomos. Vamos reler e então meditar neste texto nesta noite. Marcos 4, versículo 10 ao 12. Ouçam com atenção a palavra de Deus que nos diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Até aí a leitura da palavra de Deus. Senhor Deus, aqui nós vamos a tua ajuda neste instante, para que possamos compreender a tua palavra, e que a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações, e o teu Espírito nos transforme, produzindo santidade e crescimento espiritual. Edifica a tua igreja, é o que nós pedimos, ó Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando a respeito de uma forma de uma introdução para este texto, e eu pensei em duas coisas, mas as duas iriam talvez revelar um pouco da minha idade aí para os mais jovens, né? Faz bastante tempo. Mas antigamente tinha alguns desenhos, e eu não me lembro exatamente, eu acho, se eu não me engano, posso estar errado, que era o desenho do He-Man. Que no final do episódio, aquele gatinho pacato aparecia e ele tinha tipo um joguinho, assim. No decorrer do episódio, aparecia um certo personagem, e aí no final ele perguntava: e aí, você conseguiu ver o personagem? E aí ele mostra onde estava. Era interessante que eu nunca via no decorrer do episódio, porque eu estava empolgado e prestando atenção na história, e não percebia esses pequenos detalhes. E depois eu via no final, olha, naquela parte tinha o personagem escondido ali, eu nem percebi. O outro exemplo, outra ilustração que eu pensei é daquele famoso mágico, ou que faz truques, né? Mr. M. E na época que ele ficou famoso e fazia os truques, e depois já de famoso e consagrado, ele começou a revelar como ele fazia esses truques. Então, no decorrer da apresentação, ele deixava todos surpresos, maravilhados, encantados com a habilidade dele, a, entre aspas, mágica, e no final, ele mostrava como que aquele truque, aquela ilusão era feita. Essas duas ilustrações têm um ponto em comum. No desenho, algo estava escondido e depois era revelado para todos de forma clara. Algo escondido era revelado. No exemplo do Mr. M, ele fazia um truque misterioso e depois mostrava como esse truque era feito. Esse aspecto de algo escondido, velado, sendo revelado, sendo exposto, é exatamente o significado da palavra mistério na Bíblia. Quando a Bíblia, o motivo pelo qual ele usa parábolas de modo geral.
E esse motivo é exatamente porque os mistérios do reino de Deus são revelados aos discípulos, mas ficam ocultos para o mundo. Os mistérios do reino de Deus são revelados aos discípulos. O que nós aprendemos do versículo 10 ao 12 é que os mistérios do reino de Deus são revelados aos discípulos, mas ficam ocultos ao mundo. Vamos relembrar. Aqui nós temos o segundo daquele famoso sanduíche de Marcos. Então, do versículo 1 ao 9, Jesus conta a parábola do semeador. Do versículo 13 ao 20, ele explica o significado da parábola do semeador. Então, são as duas fatias do pão desse sanduíche. E no meio, no recheio, Jesus então fala sobre parábolas de modo geral. Versículo 10 nos diz que, depois que Jesus contou a parábola do semeador para a multidão à beira do mar, quando ele estava agora separado da multidão, somente com os mais próximos, os 12 apóstolos e alguns outros discípulos mais próximos, esses discípulos começaram a questionar, porque eles não tinham entendido adequadamente a parábola que Jesus contou. Eles não tinham entendido porque Jesus estava ensinando desta forma agora. Se você ler os capítulos anteriores de Marcos, você vai ver que Jesus ensinou de forma clara e explícita a vinda do reino de Deus, o evangelho. Mas agora Jesus começa a ensinar por parábolas. E os discípulos não entendem a parábola do semeador, mas não entendem de forma mais ampla as parábolas de modo geral. E por que Jesus ensina em parábolas? Então, quando eles estão a sós com Jesus, eles questionam a respeito das parábolas. Eles questionam, mestre, por que o Senhor agora fala desse jeito? Por que o Senhor agora ensina através dessas parábolas? E Jesus lhes responde no versículo 11, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, os mistérios do reino de Deus são revelados aos discípulos. Os mistérios do reino de Deus são revelados aos discípulos. Os discípulos perguntam, por que ensina em parábola, ó Senhor Jesus? E Jesus responde, porque os mistérios são revelados para vocês e não para os outros. Não para todos, mas para os discípulos. Os mistérios de Deus são revelados. O mistério foi revelado. O que era escondido, o que era obscuro, de certo modo, se torna claro em Jesus Cristo. E ele ensina, revela esse mistério para os discípulos. Queridos, aqui nós temos um princípio de interpretação bíblica, nós não podemos esquecer. Nós devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. É através da luz que é Jesus Cristo e o Novo Testamento que nós vamos conseguir enxergar adequadamente os ensinos e as verdades do Antigo Testamento. Essa história de que o Antigo Testamento é um livro e já se encerrou, podemos jogá-lo fora, não é correto. Não podemos dividir aquilo que não foi dividido por Deus. A palavra de Deus é uma, única, e ela está no Antigo e no Novo Testamento. Mas nós devemos usar o Novo Testamento para interpretar, para iluminar o Antigo Testamento. Tem verdades, princípios importantes e fundamentais na nossa vida, mas são interpretados corretamente à luz do Novo. Porque os mistérios do reino de Deus, que eram mistérios que eram coisas escondidas, ou eram sombras, usando um outro tipo de linguagem, agora são reveladas de forma clara em Jesus Cristo. Mas essa revelação, a revelação dos mistérios, ela acontece para quem? Para os discípulos, para os filhos de Deus, para os cristãos, para mim e para você. Os mistérios do reino de Deus são revelados para o povo de Deus, para aqueles que conhecem a Cristo, amam a Cristo e servem ao Deus vivo e todo-poderoso. Veja só, Jesus ensinou por parábolas, porque os mistérios são revelados para os discípulos. Eram eles que entenderiam, eram eles que aprenderiam, eram eles que iriam compreender o ensino. Muitos outros, ao ouvirem, ficariam em dúvidas. Os mistérios são revelados aos discípulos, mas ficam ocultos ao mundo. Jesus continua a resposta dele. Depois de falar aos outros, é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, ou seja, não os discípulos, os outros, os de fora,
tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Para que vendo, vejam, e percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e há perdão para eles. Jesus está dizendo, e aqui Jesus usa uma citação do Antigo Testamento, ele está citando o profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 9 e 10. Jesus usa o próprio Antigo Testamento, agora interpretando ele de forma correta, iluminando o que o Antigo Testamento fala e afirmando, ensino em parábolas, os mistérios para vocês, discípulos. Para os outros, não. Os mistérios continuarão ocultos. As verdades do reino de Deus permanecerão ocultas para os de fora. E eles vão ver, mas não vão perceber. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles veem e não enxergam. Ouvem e não compreendem. Porque os mistérios são revelados aos discípulos, mas ficam ocultos ao mundo. De forma resumida, Jesus está nos dizendo, primeiro, nós, como povo de Deus, temos um grande privilégio. Os mistérios do reino de Deus são revelados para nós. Você hoje, nesta noite, você que crê no Senhor Jesus, que vive em Cristo, ama ao Senhor Jesus, você que é um discípulo de Jesus, os mistérios do reino de Deus foram revelados para você. Nunca diminua, nem se esqueça do tamanho do privilégio que é conhecer a Jesus Cristo. O tamanho do privilégio que é conhecer a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Não se esqueça, nem diminua, o tamanho do privilégio que é ser parte do reino de Deus. Poder ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Poder orar e falar com este Deus de forma íntima e direta. Poder se reunir livremente, frequentemente, semanalmente, junto aos outros discípulos, louvar a Deus. Tudo o que você conhece sobre Deus, todos os fatos que você sabe sobre Jesus, aquilo que te alegra, que te anima, que te capacita, que te fortalece, que te consola. Tudo isso te foi dado pela graça de Deus, porque o próprio Deus revelou os mistérios do reino dele para você. Não é maior que conhecer as verdades do Evangelho. Conhecer Deus, conhecer a Cristo, conhecer os mistérios do reino de Deus. A soberania de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a justiça, a misericórdia de Deus. A pergunta que eu faço é, você tem esse privilégio? Você tem utilizado esse privilégio? Você tem priorizado esse privilégio? Na sua vida, você se alegra com o fato de conhecer Deus e conhecer as verdades do reino. Saber o que agrada a Deus, o que não agrada, saber da graça, do perdão, da misericórdia, do poder, da santidade, da glória de Deus, tudo isso te alegra. E você se deleita nessas verdades. Você busca aprender mais e mais sobre o reino de Deus, que teve seus mistérios revelados para você. Ou você se contenta com bem pouquinho dessas verdades? Você se contenta com um conhecimento superficial de quem é Deus, quem é Jesus, do Espírito Santo, do que Deus faz, do que Deus fez, do que Deus prometeu, do ser de Deus, dos atributos de Deus. Você busca conhecer a esse Deus, as verdades do reino que são reveladas para os discípulos. Você tem aproveitado, priorizado, utilizado, ou você tem deixado de lado? É um privilégio. E não é para todos. A multidão não conhece, nós temos os mistérios do reino, conhecem, porque é revelado a eles. Se você colocar em números, de pessoas que não conhecem a Deus e as verdades do reino são maiores do que aqueles que fazem parte do povo de Deus, você tem realmente compreendido que isso é um privilégio? Conhecer o reino de Deus e aprender sobre Deus é um privilégio. Os mistérios do reino são revelados aos discípulos. Use esse privilégio. De forma bem prática e simples, leia a sua Bíblia. Estude a sua Bíblia. Busque aprender mais sobre a palavra de Deus. Tire suas dúvidas. Seja curioso, busque aprender e tirar as perguntas. Pergunte mais, pesquise, investigue, verifique aquilo que é falado. Compare à luz das Escrituras. Faça uso do privilégio que você tem de conhecer o reino de Deus. As verdades do reino é um privilégio revelado para você. Não foi revelado para todo mundo. Não é para todos. É para os discípulos. Nós vivemos em uma época em que informação está de forma abundante ao nosso acesso a todo instante. Use. Use a tecnologia que Deus abençoou ao homem que avançasse
para conhecer mais do reino de Deus. Investigue o significado das palavras, o significado dos textos. Busque aprender, compreender. Mas não somente isso, faça uso da comunidade do povo de Deus. Aprenda um com o outro, assim ensine um ao outro. Passe tempo junto, conheça os seus irmãos e irmãs. Trabalhe com eles, converse com eles, estude com eles. Pensa junto com o povo de Deus. É privilégio dos discípulos. É privilégio. Não é sem importância, sem valor. É muito valioso. E é um mistério revelado para os discípulos, não para todos. É um grande privilégio. Mas não apenas é um privilégio, seja lembrado também essa noite. É a graça de Deus. Porque a diferença entre um discípulo e alguém que é de fora não é nada, nem no discípulo, nem na pessoa de fora. É a graça de Deus, que alcançou um ao outro. Ou seja, os 12, e eles tiveram a oportunidade de perguntar a Jesus sobre a parábola. Jesus contou a eles, ensinou, revelando os mistérios do reino de Deus, a diferença entre eles. E toda a multidão que ficou apenas com a parábola, não teve a explicação, não teve o extra, o mais importante, apenas a parábola. A diferença entre esses dois grupos. Não é que os discípulos mereciam e outros não. Nem os grupos merecem. Ambos os grupos são seres pecadores de Deus e que dão a oportunidade, crucificam a Cristo outra vez. Mas Deus, pela sua graça, alcançou uns e revelou a eles os mistérios do seu reino. Então, esse privilégio é conhecer as verdades do reino de Deus, mas não deixe que isso te leve a arrogância e orgulho, e te faça olhar para as outras pessoas de cima para baixo como se você fosse melhor. Lembre-se, se não fosse a graça de Deus, eu não iria em lugar nenhum, eu não faria nada, eu não seria nada. A diferença não sou eu, é Deus. A diferença é a graça de Deus me alcançou. No final de tudo que eu posso fazer, olhar para os céus e dizer, Senhor, porque eu não sei, eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração, porque a tua graça me alcançou e os mistérios do teu reino foram revelados a mim. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E assim nós temos uma vida de gratidão, que significa obediência, submissão, serviço a este Deus. E a graça dele, o salmista diz que te alcançou. Ou seja, você cristão, você é um privilegiado. Você conhece Deus, tem o amor de Deus de forma que os outros não têm. Alegre-se nisso. Conforte-se nisso. Console-se nisso. Mas tenha humildade. Porque o importante, o que te faz filho de Deus, não é o seu esforço, nem sua bondade, nem sua conquista. É a graça de Deus que te alcançou. Valorize o privilégio. Use esse privilégio. Tenha uma vida de gratidão, submissão, humildade. Por graça de Deus que deu esse privilégio. Os discípulos perguntaram, por que parábolas? Respondeu, porque para vocês foram revelados os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus são revelados aos discípulos, mas são ocultos para o mundo. Aqui nós temos um ponto um pouco complexo. Jesus fala claramente para aqueles que não são chamados, aqueles que não são discípulos, para os de fora da multidão, apenas palavras, e não os mistérios revelados. E assim eles vão ver e não enxergar. Não vão ver. Eles vão ouvir e não vão entender. Jesus está nos ensinando que quando o Evangelho é ensinado a palavra errada, a palavra de Deus sempre tem dois resultados, duas consequências. Ou ela alcança pelo Espírito Santo, graça de Deus, no coração daqueles que transformam a pessoa, ou a pessoa ouve e não entende, vê e não enxerga, e continua no seu estado de condenação, adquirindo aí mais condenação, porque mais uma vez rejeitou a oferta da salvação em Jesus Cristo. Mas sabe o que não acontece? O que não acontece é indiferença. Neutralidade. Eu ouvi, mas nem sou nem a favor. Essa história de ficar em cima do muro, de cima do multidão, os dentro e os de fora. O povo de Deus e o que não existe. O Evangelho não deixa ninguém em cima do muro. O Evangelho derruba do muro. Ou do lado dos discípulos, ou do lado dos de fora. Os ouvem, mas muitos não entendem, não percebem, não conhecem. O apóstolo Paulo ensina esse mesmo princípio quando diz que Deus pode ter misericórdia e exerce a sua justiça, a sua ira, ele exerce a sua justiça e a sua ira. E vejam só, a história de que todo mundo será salvo. De que não importa o caminho, não importa o que faça, vive. Se essa não é Bíblia, a Bíblia nos dá uma mensagem clara. Existem os de fora e os de dentro, o povo de Deus e os inimigos. E nós vimos, o povo de Deus, a graça de Deus, o seu privilégio, humildade, valorizar tudo que Deus te dá. Agora falando do outro lado, aqueles que estão de fora, segundo o propósito de Deus. Muitas pessoas se revoltam com isso e acham, como pode, isso não é justo. Só que esse é um entendimento humano que diminui muito a Deus. Você é o primeiro em entender quem é Deus, Deus é o Criador. É aquele que fez, toda a sua palavra, todas as coisas, ele governa, como nós vemos em Isaías, e ele executa, ele fala e ele cumpre. Ele governa de forma absoluta e poderosa e soberana. Todas as coisas, ele tem direito de fazer isso. Ele é cheio de toda majestade, toda grandeza. Quando você se lembra da grandeza, poder, da glória de Deus, todos eles vão entrar por quê? Porque você coloca no seu lugar. Eu sou apenas um vaso. De jeito de olhar aquele que me fez e questionar se ele me usa para isso ou para aquilo. E, na verdade, a pergunta mais chocante não é questionar por que Jesus não revelou os mistérios do reino para todos e somente alguns. A pergunta que você deve fazer é ao contrário. Por que Jesus revelou os mistérios do reino para alguns? Isso é mais surpreendente. O mais surpreendente não é o fato de ele não revelou para muitos. Isso é o que se esperar, isso é o que eles querem, isso é o que acontece, isso é as pessoas que crescem. Como inimigos de Deus, que rejeitam e queimam Deus. Prova diz que quando o Filho de Deus, eles crucificaram. E não se engane, acho que isso é algo que aconteceu apenas veio aqui, era pior. Se no propósito de Deus não tivesse vindo, no século que veio, no período que vivesse no dia de hoje, o que aconteceria seria mesmo, o mundo rejeitaria, o mundo ia acusá-lo de ser bêbado, de ser como não. O mundo iria acusá-lo de ser possuído por espíritos malignos, como ia e crucificá-lo. Então, a pergunta que nós devemos fazer não é por que Deus não revelou os mistérios do reino a todos. O mais surpreendente é por que Deus não revelou para uns. Ele não precisava. E se nós fôssemos Deus, ou se como nós não revelar para ninguém. Deus não é como nós. Não há outro como Deus. Misericordioso, rico
na sua soberania, na sua eternidade, na sua majestade, escolheu revelar os mistérios do seu reino para alguns. O mais surpreendente, mais uma vez, não é o fato de que Deus não revelou todos. O mais surpreendente, porque revelou. O que deveria abrir os olhos e nos espantar não é o fato de Deus deixar algumas terras e não revelar os mistérios do reino para eles. É o fato de Deus tirou das terras. Deus escolheu os seus e revela os mistérios do reino para eles. Salve a condena. O evangelho é o evangelho da salvação e o evangelho da destruição ao mesmo tempo. E os mistérios do reino são ensinados para todos, mas somente os discípulos compreendem. Os discípulos têm esse mistério revelado. Isso significa que a gente volta no ponto inicial. Você conhecer Deus é algo incomparavelmente maravilhoso. É algo que não há palavras para explicar. Graças a Deus, de Deus devem te todos os dias. Então, deve se passar um dia na sua vida, ó cristão, em que você se cansa, ou acha que já compreender todos os aspectos e provocar a misericórdia de Deus. A todo instante, você deveria ser surpreendido e realmente encantado e estar abismado com a graça e a misericórdia de Deus. O fato de conhecer a Cristo, ter sido salvos por Cristo, ainda assim, Deus não vai dizer, quer saber coisa, eu só peguei, mas eu sou dos mitos, cansei. Que não deixe isso ser algo comum na sua vida. A gente fala da graça e misericórdia toda semana, vai na igreja, e a gente se acostuma com essas coisas que são tão valiosas, tão preciosas, tão quentes, tão compradas, tão necessárias, e perceber. A tua graça é melhor que a vida. Diariamente, celebre e louve a Deus por isso. Inscritos no nosso privilégio. Não trate a igreja como da Bíblia, tempo Deus como uma importância como secundário. Não coloque coisas na frente. Lembre-se que, se você conhece as verdades do reino, é porque Deus te revelou essas verdades. Pela graça dele, da vontade dele. Ele não revelou para todos algo comum. Não é micharia. Não é algo que todos têm. É imparável. Mas o dinheiro. Isso, e quando nós Salmos, são 19. Ou são 119, são 19, cumprido em grande, mas ele não tem mais o que fala sobre o valor e beleza e o bom a palavra de Lé. Você pode ler com calma, uma estrofe por dia, ler se tiver tempo. Mas a gente pode de falar a palavra Salmo 19 e vamos se deitando e alegrando na palavra de Deus. Versículo 27. Quando eu ler é a minha meditação do dia, os momentos mais sábios, porque aqueles eu tenho comigo. Versículo 105. A luz para os meus caminhos. Versículo 16, ampara-me da tua promessa, que eu ouvi por falar, os preceitos, as palavras, os ensinos de Deus, a palavra de Deus, é realmente isso, mistério do reino revelar, onde nós compreendemos, onde nós aprendemos o mistério do reino, a Deus, em Jesus Cristo, e o que Cristo revelou nas Escrituras, então nós temos um privilégio, que tem si, nós não estamos usando. O que estamos de modo geral, não leem, não conhecem, não é só aqui, é modo geral. E nós vivemos a Bíblia, é mais facilmente acessada, de todos os ouvidos, de todo tipo de gosto, cor, tamanho, versões diferentes, nós vamos. Nós tivemos o privilégio, o mistério do reino de Deus, nós tratamos como importante. Nós precisamos nos lembrar, o mistério do reino revela aos discípulos, mas o permanece ocultos. É Deus que nos alcançou, que revela esses mistérios aos nossos corações. Que nós possamos nos atrair esse privilégio, de viver vida de gratidão, submissão e humildade, esse Deus rico em misericórdia, graça, e revelou os mistérios para nós em Jesus Cristo. Os mistérios do reino, revelados aos discípulos, ocultos ao mundo. Vamos lá, os olhos. Deus Pai, nós te louvamos a tua palavra, reveladas, nos pedimos que nos aprendamos de ti, valorizarmos os ensinamentos, aprender a conhecer o melhor, que possamos ver pelo que vive ao Teu Santo Nome. Que o Teu Espírito e ensina aos nossos corações e Deus eliminar o entendimento para que crescemos no Espírito do nosso Jesus Cristo. Que nós temos o nome. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar para o Deus. Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.